eu falei ali na passagem para o Ricardo, o melhor é que é sem combinar, né? Eu não sabia que eu ia falar agora. Estava ali respirando, absorvendo as sábias palavras do Fábio, a liderança do Fábio, e aí coincide com o que eu quero falar. Tudo que nós vamos ver aqui hoje, e vamos ver muita coisa positiva, todas vêm de grandes lideranças. E a sustentabilidade, o planeta, o meio ambiente, a nossa vida, tudo depende prioritariamente de lideranças sustentáveis, lideranças de valor. E o Ricardo é muito feliz quando coloca aqui sobre este ponto. E é sobre essas lideranças, ou sobre um líder de valor que eu quero falar um pouco. Primeira coisa importante, eu acho que não está marcando tempo, hein? Só para avisar que eu estou aqui perdido com o tempo. Hein? Mas, enfim, é bom que eu também vou falar meia hora, aí vocês falam que eu passei do tempo. Toda a questão de liderança, de valor, na minha opinião, é baseada em 3 atributos. E esses 3 atributos é o que eu vou falar. O primeiro deles é que todo líder de valor, de fato, tem que promover, praticar e mostrar equidade. E quando a gente fala de equidade, tem em todos os sentidos, ou todos os estratos da diversidade, a orientação sexual, na idade, na raça, e no gênero e todos os outros. Eu vou falar um pouco sobre o gênero, até aproveitando, vim de rosa, o mês do Outubro Rosa, e eu tive uma experiência recente que eu gostaria de compartilhar, até por uma questão de justiça, eu preciso ressaltar sobre algumas pessoas. É muito difícil perceber que depois de 40 anos trabalhando em organizações, eu tive 40 anos, exatamente 40 anos trabalhando, 19 dos quais liderando empresas, eu tive 23 chefes na minha vida. Entre chefes diretos, chefes matriciais, que eu trabalhei no Banco Estrangeiro, e eu nunca tive uma liderança feminina. Eu nunca tive uma liderança feminina. O que claramente mostra que o mundo está errado e que a gente ainda tem muito caminho pela frente. Tem gente que fala, está melhorando. Está melhorando. Mas a gente precisa acelerar, a gente precisa ser mais enfático nesse assunto. Quando eu assumi a CVC Corp, foi minha última experiência como CEO, e todo mundo sabe da história, exatamente no início da pandemia, quando eu cheguei na companhia, nós tínhamos 18 diretores executivos, eram 16 homens e 2 mulheres. E claramente parecia errado, desequilibrado. E ali eu falei, não, nós vamos fazer, nós temos que realizar. E com o advento da pandemia, era necessário também fazer uma reestruturação na empresa muito forte, e nós saímos de 18 para 9. Mas o mais importante é que nós saímos de 2 mulheres para 5. Então, as mulheres passaram a ser a maioria no comitê executivo da companhia. E aí, em toda a organização, se colocou isso como uma prática rápida, imediata. Nós tínhamos que ter projetos de longo prazo, porque a empresa tinha que mostrar que ela iria sobreviver. 9 entre cada 10 pessoas achavam que a CVC não iria sobreviver à pandemia. Tinha uma dívida imensa, não tinha receita naquele momento. E a gente começou, primeiro, contratando no mercado, e segundo, promovendo e reconhecendo as pessoas de casa. As mulheres que estavam lá há 10, 15, 20 anos e que, eventualmente, não tinham tido essa oportunidade. Então, hoje, quando eu encontro essas pessoas e tenho contato com todas, elas sempre ressaltam essa mudança, mas é minha obrigação, hoje, fazer uma homenagem a essas pessoas. E reconhecer que, se a CVC Corp sobreviveu e está hoje inteira e ativa, o maior mérito são das mulheres que foram para a empresa fazer esse trabalho. E daquelas que foram aproveitadas ou promovidas e reconhecidas dentro de casa. Eu estou falando das Paulas, das Elianes, das Natálias, das Danielas, das Melinas, e também estou falando das pessoas que estavam na empresa há 10, 15, 20 anos e que ainda estão lá, por exemplo, a diretora de rede da CVC, a Viviane Pio, a diretora de produtos atual, que é a Paula Rorato, a head de recursos humanos, Renata Gianotti, a Priscila Burê, que trabalhou muito ligada à turma aqui, porque foi quem coordenou um projeto de implantação de sustentabilidade na companhia. Essas pessoas salvaram a companhia. E, na prática, de fato, criaram a resiliência e demonstraram o que é ser um poder
de compromisso com a organização. Então, o primeiro ponto de sustentabilidade, de líder sustentável, para mim, é equidade. E eu tinha que fazer esse reconhecimento aqui. E agradecer a cada uma dessas pessoas e de todas as mulheres que fizeram esse trabalho. O segundo ponto fundamental de um líder sustentável, de um líder de valor, na minha visão, chama-se respeito. Respeito à diversidade, respeito à governança, respeito às regras, respeito ao ético, respeito ao que é correto, respeito às boas práticas e, óbvio, respeito às pessoas, em todas as suas instâncias. A gente não pode mais aceitar, por exemplo, um líder que não que grite. A gente não pode mais aceitar lideranças tóxicas, por exemplo. Ainda tem liderança que grita, gente. A gente precisa ensinar para esse líder que grita que o que faz a horta crescer é a chuva, não é o trovão. Mas, por incrível que pareça, tem gente que não percebeu isso. Aliás, eu vou repetir isso, que é bem bacana. Falar de uma forma mais romântica. O que faz o jardim florescer é a chuva, não é o trovão. Assim fica melhor. Mas tem gente que até hoje não entendeu. Então, respeitar significa olhar para uma pessoa na sua essência, em primeiro lugar, e não na sua tarefa. Toda pessoa realizando um trabalho é mais importante do que o trabalho que ela está realizando. Essa frase eu li numa biografia sobre o Papa João Paulo II. Segundo o biógrafo, foi atribuída ao Papa, descrevendo como ele pensava. Mas eu acho que todos nós deveríamos adotar isso com muita consistência. Toda pessoa realizando um trabalho é mais importante do que o trabalho que ela está realizando. E a terceira coisa, tão ou mais importante, chama-se leveza. Leveza significa bom humor. Leveza significa, parafraseando Mark Twain, significa... me perdi aqui. Parafraseando Mark Twain, leveza significa, em primeiro lugar, que você é relaxado por natureza e que os seus problemas não existem como você pensa. Na minha vida profissional, eu tive muitos problemas. Sabe o que aconteceu com a maioria deles? Aconteceu que eles não existiram. A gente carrega e sonha em ter problemas que não existem. Como se brinca lá na Bahia, eu sou baiano, tenho aqui uma colega baiana também, não há problema que não caiba no dia seguinte, gente. Podem ter certeza, a preocupação não tem nenhum valor. Aliás, só existem duas razões para você se preocupar na vida. Só existem duas razões para você se preocupar na vida. Ou você está saudável, ou você está doente. Se você está saudável, você não tem nenhuma razão para se preocupar. E se você está doente, só existem duas razões para você se preocupar. Ou você vai ficar bom, ou você vai morrer. Se você vai ficar bom, não existe nenhuma razão para você se preocupar. E se você vai morrer, só existem duas razões para você se preocupar. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Se você vai para o céu, você não tem nenhuma razão para se preocupar. E se você vai para o inferno, você vai encontrar tanta gente conhecida. Aquelas tias velhas da infância, tantos amigos, ex-colegas, que você não vai ter tempo de se preocupar. Gente, nós temos que promover rapidamente, como líderes, três coisas: equidade, respeito e leveza. E um líder de verdade é aquele que traz, em sua essência, as mãos, a cabeça e o coração. Não adianta trabalhar com as mãos, realizar, entregar, cumprir as promessas, enquanto a cabeça não funciona e a gente não planeja, repensa, refaz, redireciona. E também não adianta absolutamente a cabeça ou a mão se a gente não botar o nosso coração na frente de tudo, porque, no fundo, propósito e significado vem do coração, e sem propósito e significado a gente não vai para lugar nenhum. Muito obrigado a todos e todas.